quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Semente. Começando mais um EP aqui nessa semana, mas começamos tarde essa semana, porque ontem não teve episódio. Estamos começando nessa quarta-feira, mas enfim, com um convidado super especial. Dando aqueles recadinhos do começo que eu sempre dou para vocês, se inscrevam no canal, galera. Quem não for inscrito, se inscreva e toque no sininho para receber as notificações, porque o YouTube não entrega. O YouTube é malandro, eles não entregam. Então, toca no sininho para ajudar a gente, tá bom? E também se inscreva no nosso canal de cortes, por favor. Nosso canal de cortes, Cortes do Cafofo, certo? Um dos maiores cortes que você já viu, dos melhores episódios aqui do Cafofo do Black, tá bom? E quem quiser seguir a gente, @Cafofo do Black, aqui na descrição vai ter todos os nossos links das nossas redes sociais, mas é super fácil. E quem tiver a fim de participar do nosso grupo aberto do Instagram, que de vez em quando eu dou umas passadas lá, o link está aqui na descrição, tá bom? Quero agradecer a presença de todo mundo que está chegando aqui na área, tá bom? Nandinha já tá entrando aí, Nanda, beleza, Juliana, a Pri, daqui a pouco a Marcinha tá aí também, o Humberto, obrigado pela presença de todo mundo. E o nosso convidado, super especial, gente boa pra caramba, Juliano Posati. E a gente vai trocar uma ideia sobre espiritualidade, sobre um pouquinho de ufologia, tudo que vocês gostam aqui nesse canal, né? Tudo que vocês gostam. Então, eu vou chamar o meu convidado aqui, super especial, e bora resenhar. Como vocês gostam, vamos resenhar, tá bom? É isso aí. E essa resenha aí, Semente? Essa resenha é de brothers, né? Resenha do bem. Rapaz, sabe que em Pernambuco, quando fala assim, tu é uma resenha, o carro é muito legal, uma coisa muito boa. Então, mas é isso. É isso? É isso. Curti. É Então isso. Aqui é o sinta-se no seu cafofo. Influência de tapioca, então, tem nesse papo. Muito obrigado aí, Jô, ter chegado. Eu que agradeço, mano. Tamo junto. Eu sei que a correria também é grande aí pelos seus lados, né? Mas A obrigado correria é mesmo. grande, mas a paixão é maior. A paixão é maior, né, mano? Nem me fala. Mas obrigado mesmo por ter chegado aí pra gente resenhar e agradecer a Grazi, que ela é uma fofa, gente boa demais. É que você não viu ela nervosa. Ela nervosa, ela pode matar uma pessoa. Não, eu não quero ver ela nervosa. Ela é gente boa. Também ninguém nunca viu ela nervosa. Ela é toda harmônica. Não, ela é gente boa. Ô, mano, fui fazer. Hoje eu fui fazer o fly aqui, a agenda. Eu tava numa correria, errei várias vezes, mano. E a Grazi numa paciência. Não sei o que tá errado, Semente. Muda lá. Mano. Então, um beijão pra Grazi, que ela foi gente boa demais. E dá um salve aqui pra Vivian Tavares, que acabou de entrar também, gente boa. Julião, nossa resenha, eu vou começar numa pergunta básica que eu sempre pergunto pra galera que caminha na espiritualidade, que eu sei que você é quase um Shinigami. Como que começou esse caminhar, né, na espiritualidade, antes de gostar um pouco aí de ufologia? Como começou tudo isso aí na sua vida? Começou faz muito tempo. E Ninguém é xarope assim recente, eu sou um xarope antigo. Então, mas esses xaropes antigos que as resenhas são muito boas, né? Tem história. Não, eu cresci em família católica, né? Frequentava a igreja, gostava das coisas, né? Quando era criança não tinha assim, uma compreensão muito grande das coisas, mas eu sabia que pedir as coisas para Deus funcionava. Que eu pedia as coisas e acontecia. E aí eu falava, nossa, isso... Mas eu pedia coisas assim, né? Eu queria encontrar
Queria encontrar a menina que eu gostava, que tinha mudado de escola. Aí eu pedia para Deus para encontrar com ela, encontrava com ela no dia seguinte, assim. Só que aí eu Nossa. encontrava, não tinha coragem de falar com a menina, aí passava, né? Aí eu pedia de novo, aí encontrava de novo, a menina eu não tinha coragem de falar de novo. Ou seja, eu era um palerma, mas com muita fé, né? Que eu pedia e acontecia, só que quando Putz. acontecia eu não sabia o que fazer. Pô, travava, né? Travava total. E depois que eu encontrei com ela 4 vezes, que 4 vezes eu não tive coragem de falar com ela, eu desisti e passei a pedir para ter os poderes do super-homem. Boa. Essa era a minha oração à noite, assim, eu falava, não, abençoa minha mãe, meu pai, eu, meus irmãos, minha avó, avô, tia, tio, madrinha, padrinho, por favor, que eu tenha os poderes do super-homem. Ficava aquela nota de rodapé na oração, né? Aí é boa, hein? Você já tinha gasto os pedidos de casa, menina, vamos partir para Pedi outra. 4 com as minas e não fui capaz de fazer nada, né? E aí, na adolescência, entrei para o movimento da renovação carismática, né? Todo o meu desenvolvimento místico, mediúnico, foi no movimento da renovação carismática, até 20 e poucos anos. E aí, com 20 e poucos anos, eu saí, né? Porque dentro de uma igreja institucionalizada, né? Ou de uma religião institucionalizada, quando você começa a pensar e a perguntar muito por quê, você não é mais muito bem-vindo, né? É, isso é verdade. E aí eu tomei um vaza fora, não foi uma resenha, né? Não foi uma resenha, deve ter sido um TCC, né? E pá, me puseram para fora. E daí eu tive um período de muito ceticismo, assim, porque trabalhei muito com liderança protestante, evangélica em São Paulo, eu via muitos bastidores da fé, e aí, como diz aquele filme, fé demais não cheira bem, né? Isso me levou a um afastamento muito grande. Mas quando você tem experiências místicas, experiências mediúnicas, por mais que você externamente se torne um ateu, que foi o meu caso, eu falava, se Deus existe, ele é um péssimo administrador, não quero falar nada com ele, porque isso aqui tá uma desgraça, né? Nossa. Por mais que você esteja bravejando assim por fora, lá dentro você lembra das suas experiências, sabe, não é? Você sabe o que você viu, você sabe o que aconteceu, você sabe muita coisa, não é? E eu comecei a buscar o que poderia ter causado as tantas coisas, entre aspas, sobrenaturais que eu já tinha presenciado, fora do ambiente da religião, né? E aí comecei a pesquisar física quântica, comecei a ver documentários, etc e tal. E aí entra a produção do documentário Data Limite, porque eu já estava assim, começando a desconfiar, sabe? Falei, cara, eu acho que esse negócio aí deve ter uma meio que trombada. Então meio que voltou assim quando você viu o documentário da Data Limite, cara. Quando eu vi, não, quando eu produzi, né? Ah, verdade, velho. Você produziu. Eu vi no YouTube você falando do documentário, verdade. A hora que o projeto do documentário apareceu, não que a hora que eu vi, eu também acreditei bastante, né? Porque eu vi umas 40 vezes durante o processo de edição. Mas eu acho que durante essa produção e basicamente, assim, às vezes a gente tá meio noiado, assim, ou não consegue encontrar respostas, mas a gente se fecha nas nossas próprias perguntas. E a gente não vai buscar respostas fora, ou a gente fica fechado em si. O documentário Data Limite me obrigou a sair de mim e me voltar para as outras pessoas, porque aquilo que eu estava vendo era muito interessante, eu queria responder aquelas perguntas para mim, mas ao mesmo tempo eu queria fazer aquela investigação e fazer com que o maior número de pessoas possível participasse daquela investigação. Então eu saí de mim e fui para o outro. Quando você sai de si e vai para o outro no seu processo de busca, é quando as conexões espirituais mais poderosas acontecem. Então a pessoa acha que ela vai se espiritualizar e vai entrar em meditação e vai aparecer 6 números da Mega Sena para ela. Não vai.
Não vai aparecer, tão pouco as dificuldades vão ser abreviadas, tão pouco. Não vai acontecer nada disso. Agora, a intensidade da conexão vai aumentar quando você falar assim: beleza, eu estou aqui à disposição, o que é que eu posso fazer? Sabe? Sim. Me dá serviço, estou aqui sem fazer nada, o que tem para fazer? É varrer chão, sabe aquelas coisas de. Mãe, a gente não podia falar isso, né? Tipo, falar assim: ai, mãe, tô aqui sem nada o que fazer, que ela já arrumava um quarto pra você passar pano, né? Alguma coisa. Ou então você começava a lavar louça, que eram 2 pratos e 2 garfos, né? E ela, de repente, ela tá tirando tudo que tem na geladeira e tá pondo na cozinha pra você lavar, e nunca mais acaba o seu serviço. Quando você se coloca à disposição, né, para servir, para trabalhar, para fazer alguma coisa em prol do outro, não só de si, né? Eu acho que essa conexão começou a voltar e voltou muito forte, né? E aí o entroncamento, vamos falar assim, com espiritualidade, com ufologia e tantas coisas, surgiram justamente dessas pesquisas, desses primeiros documentários aí, né? Da hora. E você falou um negócio muito importante, que muitas pessoas procuram a espiritualidade para fins próprios, né? É. Não vejo problema, porque nós somos um tipo de ser humaninho ainda muito complicado, nós temos muito problema para resolver. Não acho que seja problema. E eu acho que até um primeiro passo natural, sabe aquela coisa, se não vai por amor, vai pela dor. Pela É meio dor. clichê, mas é verdade. Quando o calo aperta, quando dói, a gente vai procurar. A gente vai procurar, a gente vai buscar. Então é uma busca primeiro centrada em mim. É normal, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Todo mundo que pedia cura para Jesus, pedia para si. E tá tudo bem, é um primeiro passo. Só que o segundo passo é justamente o sair de si e ir ao encontro do outro, né? Sair de si e ir ao encontro do outro, ir buscar o outro, e entender. Beleza, eu recebi, agora para quem que eu posso dar? Beleza, eu fui curado, agora quem que eu posso curar? Beleza, eu fui confortado, agora quem que eu posso confortar? Agora, nesse processo, a gente começa a perceber que essa humanidade é um bando de pessoas, é um bando de gente no escuro, né? Nós estamos todos no escuro, um segurando a mão do outro e tentando conduzir o outro, né? E esse senso de comunidade, de coletividade, é uma marca muito forte das pessoas que praticam uma espiritualidade genuína. Porque também tem essa porcaria dessa espiritualidade que prega prosperidade, né? Então você manda para o universo e o universo dá para você, e a pessoa, você pergunta como é que tá o vizinho da pessoa, a cretina não sabe te responder, porque ela sequer conversa com o vizinho dela. Mas, nossa, pro universo ela manda mensagens e tá mentalizando o carro do ano, a casa do ano. Você fala, nossa, que legal, como chama a tua vizinha? Ela não sabe. Então, quer dizer, tem uma coisa estranha aí, né? Nesse modelo de espiritualidade, né? Não, e pior que tem bastante gente assim. Às vezes acontece alguma coisa na rua mesmo, alguma coisa boba, e às vezes esse tipo de pessoa não tem coragem de pedir desculpa. Ah, total. Né? Mas aí em casa ela é super espiritualizada, né? Em casa. Então, ixi, é o que tem mais, né? É o que tem mais. Mas o Júnior, você lembra dos seus primeiros sinais de espiritualidade assim? Olha, eu lembro que foram muito marcantes, né? Nos tempos da renovação carismática, a clarividência era uma habilidade muito difundida na renovação carismática, o orar por outras pessoas impondo as mãos, né? E aí, nesse processo, você tinha N clarividência, porque você entrava no campo daquela pessoa. Então você tinha N clarividências das situações de vida, situações passadas, situações traumáticas, coisas que precisavam ser resolvidas, e você partilhava com a pessoa, e a pessoa naturalmente ia te confirmando, ia falando, não, isso é isso por causa daquilo e tal.
Então era uma paranormalidade, uma transcendência latente, mas ao mesmo tempo normal. Tá. Claro que na época a gente achava que era o Espírito Santo que fazia aquilo, né? E eu pude depois até testar, porque vamos dizer assim, eu era um menino cheio de Espírito Santo. Né? Era um menino cheio de Espírito Santo, que tinha todos os dons, aquela coisa nova, menino cheirinho da avó ainda, o pessoal falava, nossa, que maravilha, ungido do Espírito Santo. E daí, quando eu meti o pé na jaca aí no Espírito Santo, eu falei, agora eu quero testar tudo isso aqui sem o Espírito Santo. E eu consegui reproduzir todos os fenômenos que eu vivia na renovação carismática, entre aspas, sem o Espírito Santo. Quando eu digo sem o Espírito Santo, sem a ideia de dogma, sem o dogma do Espírito Santo, né? O que muitos anos depois me levou até a ressignificar e a compreender que talvez o Espírito Santo seja algo para muito além daquele contorno do dogma, né? Seja um jeito religioso de se referir à energia cósmica universal Isso, que permeia todas as pessoas. Eu acho que você está certíssimo. Aparentemente, assim, todas as maluquices que eu estou inventando tá dando certo até agora, né? Então eu acho que... Não, eu Mas acho que o eu fato tenho... estar fora do dogma religioso, entendeu? Você desliga Isso. o dogma, tira o dogma fora, fala, vamos testar isso aqui. Porque até... Semente, eu tava pensando uma coisa no banho hoje de manhã, que quando eu acordo, eu tenho umas ideias muito loucas, assim, que vão aparecendo na minha cabeça do desdobramento noturno, né? E hoje no banheiro eu tava pensando uma coisa que eu acho que era para falar aqui com você, que era assim, nós estamos acostumados com uma ideia de que milagre é uma coisa de Deus, né? Tem um monte de música de crente que fala assim, é Deus de milagres, faz milagre em mim, coisa do tipo. Milagre como algo paranormal, como algo sobrenatural, né? Sobrenatural significa que não é mais natural, que não obedece às leis naturais. Então, um milagre seria uma quebra da lei natural, né? A intervenção num evento que quebra a lei natural. Mas eu acho que tem um erro de interpretação aí, porque milagre, primeiro que ele não é sobrenatural, ele é natural. E o milagre não é um ato de Deus. É estranho falar isso, olha só, parece que eu cometi um pecado agora, mas é assim, ó, o milagre não é um ato de Deus. Milagre é um ato humano. Milagre é um ato humano, é um ato de vontade humana. Por que ele é um ato humano? Porque Jesus, ele falou assim, ó, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer tudo que eu faço, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Dito e feito. Pedro andava, o pessoal colocava os doentes assim, e Pedro, o apóstolo, passava, a sombra de Pedro tocava os doentes ficavam curados. Imagina o magnetismo do homem desse. Sinais maiores. Então, se vocês acreditarem, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para essa montanha, sai daqui, joga para lá, e ela vai. Então, o que é fé? Fé é um ato de vontade. Fé é a manifestação de uma vontade, é a determinação mental. Então, eu crio uma configuração mental, uma predisposição mental, e eu canalizo a minha vontade. Quando eu canalizo a minha vontade, eu faço coisas impossíveis, entre aspas, se tornarem possíveis, sobrenaturais se tornarem naturais. Mas sou eu que decido. Então, quando Jesus, entre aspas, curava uma pessoa, a pessoa falava, nossa, obrigado, você me falou, não, a sua fé te curou. Ou seja, se o sujeito duvidasse que Jesus iria curá-lo, a cura seria impossível, porque o fator determinante, entre aspas, do milagre era a vontade canalizada. Se é a vontade humana canalizada, então o milagre não é um ato de Deus, o milagre é um ato humano. Somos nós, o milagre está nas nossas mãos, nós podemos no nosso acreditar. No nosso acreditar e no nosso mover, na nossa vontade manifestada. Se eu manifesto a minha vontade, não é? Se eu tenho esse mérito de manifestar e buscar a minha vontade, eu vou materializar verdadeiros milagres na minha vida. Então, é curioso a gente olhar por esse lado, porque tira
de Jesus, ou tira da figura de Jesus, da figura do Cristo, ou da figura dos grandes avatares, o peso de nos socorrer, de nos ajudar. Eu, como fui católico na primeira metade da minha vida, eu tenho a ojeriza de fazer oração pedindo as coisas. Ojeriza, ai Jesus, ai Senhor, me ajuda aqui no círculo, porque precisamos faturar, precisa vender, precisa pagar imposto. Caceta, ele é o Logos Galáctico, se ele não souber disso, entende? Estou fazendo um trabalho espiritual, se a egrégora que trabalha comigo não sabe dessa necessidade, se eu tenho que falar, desculpa, é um bando de incompetente, então não está pronto para trabalhar comigo. Para trabalhar comigo tem que ter iniciativa. É tipo assim, mano, eu tô aqui tocando a minha parte, vocês agilizam aí, acabou, e vamos embora, e vamos tocando essa bola, vamos tocando essa resenha. Não tem, pô, imagina, você entende? Eu falo assim, não, cara, esse negócio de pedir, né? Aí vem aquele salmo que diz assim, antes que haja em mim palavras, tu conheces meus pensamentos. Então por que eu tenho que falar? Você já sabe tudo. Verdade. Não tem nem lógica, né? O cara sabe. Mas aí eu acho que o lance da fé tem muito nesse sentido, assim, sabe? De você direcionar a tua vontade. A tua vontade é muito poderosa. Tua vontade é muito determinante, né? O sujeito fala assim, não, eu vou ter reação, esse medicamento vai me dar reação, esse medicamento vai me dar reação. Bicho, mas é dito e feito. Dito e feito. O cara vai ter reação, né? Então a vontade ela é um fator muito determinante, né, nesse processo de caminhar espiritual. E os sinais, né, voltando agora à pergunta que você tinha feito, acho que os sinais, eles são perceptíveis para todo mundo que sabe ver, né? Então eu aprendi a ler os sinais da vida com o passar do tempo e a perceber que o tempo todo a dimensão espiritual ela fica cutucando a gente, assim, ela fica cotovelando a gente o tempo todo. É um processo natural, eu não tenho que... aqui, peraí, semente, que eu... tô recebendo uma mensagem. Não, o tempo todo. É bem isso mesmo. As frases, acho que as comunicações mais... Já recebi muitas comunicações impactantes, mas assim, nenhuma delas foi tão surpreendente quanto aquelas que eu tô no volante, no banho, no avião. Acontece, eu tô no avião, tipo, cruza uma frase na minha cabeça, eu choro 8 horas de voo por causa do efeito daquela frase, que é um efeito bem patético, né? Porque aí a aeromoça acha que você tem medo de voar, é maravilhoso. Trazem uísque, te traz vinho, te traz um monte de consolo. Né? Então, assim, é comum, é cotidiano, é normal, né? É normal, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. A gente só tem que ter a sintonia para afinar, né? Afinar e sentir, né? Ô, Ju, mas assim, nesse seu processo, tá? Que você caminhou em outras religiões, certo? Fiz de tudo um pouco, mano. Fez de tudo. Tipo bêbado em fim de balada, vai parando no boteco que tá aberto, toma uma e segue, sabe? Eu saí da igreja, foi mais ou menos isso. Isso, então, como você caminhou, andou na igreja bastante, quais perguntas que você fazia para si mesmo que você não tinha resposta nas igrejas e encontrou na espiritualidade? Cara, o meu principal problema com a estrutura institucional religiosa era uma coisa chamada obediência, principalmente dentro da estrutura cristã. Então você tem um clero, né? E você tem que ser obediente a esse clero, porque esse clero, entre aspas, é a voz de Deus, e eles são os intermediários de Deus. Então, se o clero tem um conceito católico bem difundido assim nas comunidades mais vamos dizer, mais estruturadas, né? Porque uma coisa é o católico que vai na missa todo domingo, como quem assiste uma corrida de Fórmula 1, e outra coisa é o católico que realmente, né, estuda e Fervoroso. tal.
mais fervoroso. Então, dentro das comunidades mais fervorosas, esse conceito de obediência era assim: olha, você faz o que o seu líder manda, o que o seu padre manda, o que o seu bispo manda. Você tem que ser obediente à hierarquia da igreja. Se a hierarquia, a você, quando você morrer, você vai chegar no céu e vai prestar contas da sua obediência à hierarquia da igreja. E se a hierarquia da igreja tiver te mandado para o lado errado, ela vai prestar contas da direção que ela te deu. Essa era a mensagem. E eu falava, e Deus me deu um cérebro para quê? Se eu não posso usar e se eu não posso pensar. Sim, com certeza. Então, esse foi meu principal embate, que me tirou de todos os lugares. Porque eu falava, isso que vocês estão fazendo não faz sentido, isso que vocês estão se propondo não faz sentido. Não, mas Deus que mandou, assim, Deus mandou quando? Cadê? Cadê Meu, a procuração? Cadê? Ele assinou, como dizia o Vinícius de Moraes, né? Assinado e reconhecido firme em cartório. Deus. quando que ele falou, né? Quando que ele Quando que falou? Quando foi? que ele... Então, aí nesse processo, nossa, criei uma ojeriza muito grande dessas estruturas e comecei a buscar autonomia, né? A questão é que depois, quando você conhece o espiritualismo, espiritismo, umbanda, você começa a perceber que toda estrutura religiosa institucional, ela vai ter o mesmo problema, que é a questão da obediência, que é a questão dos fins justificam os meios, que é a questão do projeto é mais importante que as pessoas, a igreja é mais importante que as pessoas, né? Então a estrutura, a instituição é mais importante que as pessoas. Então, e não as pessoas, quer dizer, nunca existe foco nas pessoas, na autonomia das pessoas. Então essa era uma pergunta que eu sempre esbarrei, não era nem uma pergunta, era uma crica minha, que eu sempre esbarrei e que hoje eu percebo a importância da autonomia espiritual, né? Da gente aprender a andar com as próprias pernas, aprender a andar com a própria cabeça e aprender a manifestar isso, imagina. Não tem Não, nem com certeza. cabimento ser diferente. Em pleno do ano de 2022, né? Já passou da hora já, né? Mas, Ju, mas você concorda que tem muita gente também dependente, né, desse sistema, né? Não quer sair. Tem gente dependente. E eu acho que se depende, tem que ficar. Não, é porque assim, ó, eu acho a religião é como se fosse um caderno de caligrafia, né? Quando eu saí da primeira para a segunda série, eu tava com um garrancho desgraçado. Minha mãe me fez a gentileza de mandar eu copiar uma página de revista por dia no caderno de caligrafia. Era uma tortura. Doía a Nossa. mão, doía o braço, eu chorava, esperneava, mas não tinha como. Aí, quando eu entrei na segunda série, a professora pegou meu caderno um dia, falou assim, pegou outro caderno e fez assim: olha aqui! Custa vocês fazerem uma letra bonita dessa? Saiu esfregando na cara de todo mundo, aí eu me senti o máximo, depois de todo o sofrimento que eu tinha levado. Mas o fato é que minha caligrafia estava uma catástrofe, ela estava totalmente irregular, ela não tinha forma, ela não tinha, né, ela não tinha fluidez, etc e tal. Então o caderno para mim era um verdadeiro desafio, né? A letra ia mudando, ficava uma desgraça. As linhas do caderno de caligrafia, elas te obrigam a gerar formas, a compreender os tamanhos diferentes, Isso. a produzir uma certa destreza na sua mão. Mas a caligrafia não está no caderno, ela está aqui, no treino do teu braço, na motricidade do teu braço, é desenvolvimento de motricidade, não é linha que você risca. Então, depois daquele treino, eu tinha motricidade o suficiente para escrever numa folha de papel em branco, eu não precisava mais de linha, eu era livre para escrever. Então eu vejo que a religião ela tem essa função do caderno de caligrafia, ela tá aqui no planeta Terra para desenvolver a nossa motricidade espiritual, a nossa capacidade de se mover entre as dimensões espirituais, com motricidade espiritual, com movimento espiritual. E quando a gente adquire essa motricidade espiritual, nós estamos... Aí a gente não cabe mais no caderno de caligrafia, porque o caderno de caligrafia começa a estorvar aquele excesso de linha. Aquele excesso de linha começa a atrapalhar. Então você é livre para escrever, entende? Então vai ter gente que está usando caderno de caligrafia, vai ter gente que não está usando caderno de caligrafia. E eu acho que está tudo bem, entende? O aluno da segunda série não é melhor do que o aluno da primeira série, ele só começou antes. Ponto. Verdade. Né? Com certeza.
Ô, Jô, e voltando no lance da data de limite, como que foi, cara? Fazer todo esse documentário aí. Ah, foi uma loucura, né? A gente não tinha grana, trabalhava durante o dia com a produtora, vendia o almoço para pagar a janta e ao mesmo tempo aquele fogo no faniquito, né? Aquela vontade de fazer acontecer que a gente não sabia de onde vinha na época, né? Hoje eu Hum. sei muito bem de onde vinha essa vontade e, e um desafio que foi superando, foi se superando, foi se, né? Aos poucos as coisas foram se encaixando, né? E as coisas que a gente achava que a gente nunca ia conseguir fazer, a gente conseguiu fazer, né? De entrevistar o ministro de Defesa do Canadá, ir lá para o Canadá e não sei o quê, falar com. Botar Divaldo Franco e Geraldinho no mesmo documentário, que era uma Mano, nossa. treta séria. Viemos saber depois, mas era treta séria, né? E, enfim, né? Aquelas costuras que só a espiritualidade sabe fazer, né? Caramba. Ô, eu ouvi falar desse negócio da tretinha aí. Ouvi falar. O Geraldinho passou aqui. Ah, que legal. Geraldinho já passou aqui. Quem sabe o Givaldo não passe? Quem sabe? Quem Mas, sabe? mas deixa bem separados os vídeos, assim. Bota uns 10 vídeos entre eles que dá certo. Ô, mas o lance da trilha vai por causa do quê? Não, Meu teve, amigo, você teve algum. Vocês, na gravação, vocês tiveram algum problema do tipo? não, porque eles não se conheciam e ninguém sabia quem que ia participar do documentário, né? E todo mundo nos recebeu. Aí depois ninguém mais recebia a gente depois que descobriu tudo que a gente fez. Olha, é uma série de tretas, assim, muito. Eu estudei depois relativamente bem a vida do Chico. Eu tô até olhando aqui, eu estudei uns. Eu acho que eu li uns 8, 10 livros, assim, biográficos do Chico, para fazer o documentário Quando Lembro de Chico. Então existiu um problema sério entre o Chico e o Divaldo Franco no passado. Esse problema é relatado em algumas biografias, sobretudo na biografia uma biografia chamada E Foi Assim. O nome dela E Foi Assim. É um livro escrito que conta esses problemas, esses pormenores e tudo mais, né? Agora, nada que a natureza humana já não explique, né? Excesso de institucionalismo de um lado, problema de vaidade do outro, Ixi, uma uma série de treta que coisas. é o de sempre, né? É o de sempre. É o de sempre. E não é nada diferente do que há hoje, viu, criatura? Tudo igual. É, verdade. Não tem nada de diferente mesmo. É tudo igual. Não muda, não. E o Chico não era melhor ou pior, ele, quer dizer, enfrentou a mesma coisa, não era um anjo. O Chico enfrentava problemas sérios de ordem humana na relação com a comunidade dele, com outras pessoas, né? E coisas bem, bem complicadas, né? Enfrentou muitas calúnias, enfrentou muitos golpes, enfrentou muitas traições, em tudo, né? É. Foi tudo. Quem tá aqui nesse planeta provas e expiações, meu filho. Se Provas, você não tá em prova, você tá em expiação. Se você não tá em expiação, você tá em prova. é Eu isso lembro, mesmo. eu lembro sempre do Padre Lucas, que foi meu diretor espiritual há muito tempo. O Padre Lucas brincava assim. Ele falava que houve um assalto na paróquia dele, na secretaria, e que o ladrão fez a gentileza de deixar-lhe 5 tiros na saída. 5 tiros. Cabeça, Nossa. pescoço, peito. E ele sobreviveu, ficou em coma um tempo, saiu do coma, estava já com a vida normal, aí depois precisou retirar alguns estilhaços de balas, assim, da caixa craniana, o que acabou paralisando todo o lado esquerdo dele. E aí ele fazia fisioterapia e tal, e não sei o que. E uma vez uma repórter foi entrevistá-lo pro jornal da cidade, e aí ele contou toda a história, que foi um assalto à paróquia, na saída o assaltante, né, baleou ele assim a queima-roupas e tal. E aí a repórter disse que vira para ele e fala assim: nossa, padre, que coisa horrível, que coisa horrorosa que aconteceu com o senhor.
Meu Deus, que tragédia, que barbaridade. Me diga uma coisa, padre. Onde que, onde que Deus estava quando ele deixou que alguém fizesse isso com o senhor? Aquele filho da... Onde Deus estava quando o senhor foi baleado? Ele virou para ela e falou assim, ora, criatura, no mesmo lugar que ele estava quando pregaram o filho dele na cruz. Boa, Exatamente no mesmo lugar. boa. Assim, por que eu haveria de ser privilegiado? Quer dizer, isso aqui é prova de expiações, meu bem. Hello, bom dia. Você amanheceu no planeta de provas e expiações, né? Oh, e aproveitando isso que você está falando, ô, Jô, qual é o seu olhar dentro da espiritualidade no que está acontecendo nesse lance da Ucrânia e da Rússia, cara? Cara, olha, basicamente não tem novidade nenhuma, senão o fato de que uma das potências envolvidas, ou um dos países envolvidos, é o detentor do maior, de um dos maiores arsenais nucleares, né? Alguns veículos de comunicação estão propagandeando que a Rússia é dona do maior arsenal nuclear hoje, embora a gente tenha que considerar um pouco de obsolescência desse arsenal, então nem tudo que ela tem pode ser utilizável, então é meio questionável se o arsenal dela seria maior ou não que o dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão de que os Estados Unidos tenham um arsenal um pouco mais eficiente no sentido de modernidade, uma vez que a União Soviética caiu aí na década de 90 e o Pentágono continua ativo e operante desde então, renovando seu parque. Então, tirando essa questão que traz alguma tensão também por excesso de especulação, não tem nada de novo, é mais uma guerra, é um traço da velha terra que ainda subsiste, como existem traços da nova terra surgindo. O período de transição ele é marcado pela convivência de dois paradigmas. Então a gente não dorme provas e expiações e amanhece regeneração. A gente não dorme velha terra e amanhece glorioso nova terra. A nova terra é que nem cabelo branco, meu filho. Ela aparece de um, depois aparece de outro, aí é um fio de barba, né? E quando você vê, parece que deu aquela geada, né? E aí vai ficando branco, né? O aparecimento de um fio branco não significa que o sujeito já é idoso, mas ele já não é mais criança. Então, quando a gente fala assim, data limite, quando a gente fala do processo de transição planetária, a gente tem que lembrar que é um processo gradativo de transição e que, por um bom tempo, os dois paradigmas vão subsistir. Tanto a velha Terra como a nova Terra. As duas vão existir. Então, o que nós estamos vendo é um pedaço de velha terra, mas não é diferente do conflito, por exemplo, da Índia com o Paquistão. Também são duas nações que têm poderio bélico e ninguém fala nada, entende? Ninguém está falando nada. A Guerra do Golfo que teve. Guerra do Golfo. É só você entrar em globalwarmonitor.com, você vai ver N conflitos armados que estão acontecendo no mundo e tal. Quer dizer, é que aí, mexe com OTAN, mexe com isso, mexe com aquilo, todo mundo tenso. Todo mundo tenso também com o Kim Jong-un. Cadê o Kim Jong-un falar nisso, hein? Caiu lá naquele pote de doce de leite, o Kim Jong-un? Você bota Kim Jong-un doce de leite no Google, aparece o Kim Jong-un com um sorriso assim, abraçando um pote de doce de leite. Cadê o Kim Jong-un? Porque é ameaça. Porque vão começar uma guerra nuclear. Porque o Trump e o Kim Jong-un vão se matar. Cadê o Kim Jong-un? Apareceu outra notícia pior, entende? Então, muito dessa tensão que está se fazendo com essa questão da guerra, que é lamentável, é claro, mobiliza, penaliza, não tô menosprezando. Eu só estou trazendo um outro olhar, porque teve um monte de gente desesperada, falando, porque começou a Terceira Guerra Mundial. Não, desculpa, não começou e não vai começar. Não vai começar por uma questão... Se começar a Terceira Guerra Mundial, então acabou o mundo. Então é assim, vai tomar uma no bar, junta a família, porque acabou o mundo. Então chegamos ao capítulo final da humanidade e aí também já temos que começar a focar em preocupações maiores, tipo, para que planeta nós vamos depois que nós vamos desencarnar, como é que vai ser, as nossas preocupações têm que ser outras.
Não acho que seja o caso. Por que eu não acho que seja o caso? Porque hoje você tem, se você pegar, por exemplo, recentemente eu vi uma entrevista de uma especialista em Estado-Maior do Exército Brasileiro dizendo assim, armas nucleares são, por definição, armas para não serem usadas. São armas de dissuasão. É arma de dissuasão, é aquela coisa do o primo grande que você leva com você para a escola quando o cara falou que vai te pegar na saída. Você leva o primo grande. E o cara leva o primo grande dele. Chega lá, um olha para a cara do outro tal, e fala, firmeza, vambora, e não tem briga. Porque sabe que você... Entende? Então é questão de dissuasão. São armas que existem e que estão no arsenal nuclear para que as nações se façam ouvidas, para que elas pleiteiem cargos e funções e coisa e tal. Não tem como, bicho, você vai lançar, o que você vai fazer? Os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai começar uma guerra com a Rússia, beleza, tá. Aí começa um disparar a arma nuclear na cidade do outro. Aí entra a China para defender a Rússia. Aí o que os Estados Unidos faz? Vai dizimar a China do planeta Terra? Beleza, e aí? Quem fabrica as coisas? Como é que fica o Shopee, o AliExpress, né? Americanas.com? Acabou! Então existe hoje uma interdependência no sistema global financeiro que simplesmente não é viável a aniquilação de uma cidade. Você não pode aniquilar uma cidade, uma nação, você não pode tirar o mercado consumidor sem derrubar o resto do mundo, né? E por mais que o Putin tenha essas declarações meio de lunático, fanático, extremista, etc e tal, eu acho que o próprio povo russo já está dando demonstrações de que não está corroborando com aquilo que ele está falando. Se você entrar nos principais portais russos, que é o que eu tenho feito ultimamente, porque eu quero saber qual a versão dos russos também, então eu vou lá no portal russo, uso uma coisa chamada Google Tradutor e vejo o que está acontecendo. E eles estão reportando a todo momento, tipo, os atores russos são contra a guerra, então estão se manifestando. Os principais articulistas estão falando já do boicote das montadoras, então que vai faltar carro no mercado russo, principalmente as montadoras de luxo e não sei mais o que já está tudo cortado, já não está indo peça, e russo tem um certo tesão com carro. Aí agora o banimento do SWIFT. Então, ou seja, eles estão sendo feridos em outros pontos, o empresariado russo vai começar a ser ferido, e aí as pressões internas no país vão começar a crescer. Então, provavelmente, esse apoio sólido, essa coisa do Putin, não vai perdurar por muito mais tempo, né? É o que eu acredito, olhando assim, fazendo uma análise bem superficial, né? Bem de fora. Agora, não acho que tenha nada de ceifador, diabo, satanás envolvido, não, bicho. Eu acho que se existir um satanás, ele tá de braço cruzado, falando assim, eu não vou nem pôr a mão, meu filho. Eles carcam esse planeta muito melhor do que eu jamais seria tão criativo do que eles. Boa. Não preciso... nem falar. E isso é outra coisa que eu também escutei. Se tiver bombas nucleares, vai ter uma intervenção alienígena. No passado foi reportado em muitas bases, porque o que acontece? A bomba nuclear, bicho, é uma bomba, literalmente. Sabe aquela batata quente? Porque o que acontece? O núcleo o bomba, ele vai se deteriorando com o tempo, então você tem que ter toda uma gestão do resíduo nuclear disso, senão acontece uma catástrofe. É uma desgraça para você. É caro para você manter uma bomba nuclear, para você desenvolver é caro, para você manter depois é caro. E depois você tem que ter uma contenção, né? Então existe hoje uma contenção, tipo, tem um número gigantesco, assim, de milhares de bombas inativas, né, que passaram desse prazo, tal, aquela coisa. Então existem sítios, existem bases militares onde essas bombas são armazenadas, tanto as que estão ativas, as que estão
na reserva, vamos dizer assim, sendo gerenciadas, e as inativas. O que acontece? Em alguns exercícios nucleares ou em alguns exercícios militares, por assim dizer, houve vários relatos de interferência alienígena. O que é a interferência alienígena? Os soldados, os militares da base notavam que o controle sobre as bombas era perdido temporariamente, como se o sistema tivesse sido hackeado. Certo. Simultaneamente a isso, sobre a base eram avistados UFOs, né, objetos OVNIs, objetos voadores não identificados. Tá? Então esses objetos entravam em contato com os sistemas da base e desativavam. Chegou a ter um militar, inclusive, num documentário, que ele fala, não, desativaram todas as nossas bombas. Todas as Caramba. bombas. Então, houve já interferências nesse sentido. Houve interferências, por exemplo, na crise de Cuba, dos mísseis de Cuba, não é? Naquele momento, e aí veja que coisa interessante, nós já estivemos muitíssimos próximos a uma hecatombe nuclear, e quando chegou a hora não aconteceu, né? Porque os dois governos acabaram voltando para trás. Inclusive, existem algumas canalizações afirmando que este voltar para trás do governo americano e do governo russo teriam sido movimentos telepáticos ou psicocineses, né? Eles teriam sido influenciados, dissuadidos a não proceder com aquela hecatombe na situação dos mísseis de Cuba. Então, veja, já houve interferência, né? Vai rolar uma interferência agora? O que eu penso? A gente pode olhar por dois aspectos. Por um aspecto, um planeta é um palco planetário para a evolução de um grupo de espíritos. Uns 30 Sim. bilhões, 40 bilhões de espíritos. Então você tem 40 bilhões de espíritos atrelados a esse planeta aqui, 30, 40 bilhões atrelados aqui a esse palco evolutivo. Então existe um projeto que rege isso. Você tem um governo planetário, você tem uma hierarquia na espiritualidade, você tem todo um movimento de transformação desse planeta e você tem a chegada da Era de Aquário. O que acontece? Isso aqui não está Deus dará. Então existe um controle planetário, né? Nada escapa a esse controle planetário, nada escapa ao controle gerencial do planeta, por assim dizer. Então isso é um ponto de vista. O outro ponto de vista seria que uma destruição em massa no planeta Terra poderia causar uma grande perturbação na estrutura, principalmente astral, de outros planetas. Vou te dar um exemplo. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, de autoria do André Luiz, está para eclodir a Segunda Guerra Mundial. Eles estão em meio aos eventos da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e bombas atômicas e tudo mais. Houve um concílio entre os representantes e os governos planetários de todos os planetas do nosso sistema, que reportaram-se ao plano astral da Terra, dizendo literalmente: roupa suja se lave em casa. Contenham esta crise, porque nós não vamos acolher espíritos do planeta de vocês aqui no nosso plano astral, e eu acho que vocês têm que segurar a bola. Então a mensagem foi clara. Nossa, segura o rojão aí. Roupa suja se lava em casa, ponto. Roupa suja se lava em casa. Então é curioso a gente pensar como existe essa influência espiritual e também como existe essa interferência multidimensional desses seres, no sentido de, cara, não é viável vocês simplesmente aniquilarem um planeta como a Terra, porque ele tem um papel no processo evolutivo
que atende a todo um grupo aí, vamos dizer assim, de espíritos, não é? Nós tanto recebemos espíritos de planetas inferiores, como mandamos espíritos para planetas inferiores. Nós somos um departamento, uma engrenagem da coisa toda. Né? Ô, Jô, e se acontece algo do tipo, acaba com tudo, isso deve bagunçar muito o plano astral, né? Eu diria que, a menos que se tratasse do fim de um projeto planetário, e nós já tivemos hecatombes assim no passado, né? Se você parar para pensar na extinção dos dinossauros, foi um único evento de extinção que simplesmente pôs fim aí a maior parte das formas de vida no planeta Terra, que é o equivalente a você dar uma resetada no tabuleiro e começar de novo, né? Zero isso aí. Reseta esse planeta aqui, vamos começar que agora vai vir outro ponto. Não é o que tudo mostra no nosso planeta. A humanidade terrestre ainda tem muito chão para galgar nesse planeta aqui antes de haver uma transição para um novo momento, vamos dizer assim, né? Agora, no passado, a gente tem da literatura espiritualista, de canalizações e coisa e tal, as ideias do inconsciente coletivo de dilúvio, e mais antigas as ideias de hecatombe nuclear da antiga Atlântida e coisa do tipo. Então, civilizações que avançaram tecnologicamente, mas não moralmente, que isso teria causado um desequilíbrio. Mas eu acho que nós ainda estamos muito longe dessa última gota e desse cúmulo. A questão é que, claro, a nossa mídia inflaciona muito, a nossa forma de tratar as coisas inflaciona muito, e a gente acaba entrando num estado de pânico desnecessário, né? Quando, na verdade, eu estou vendo gente que não consegue dormir por causa da crise na Ucrânia e na Rússia. Criatura, durma. Porque você com insônia não vai fazer a menor diferença na vida do Putin, a menor diferença na vida dos ucranianos, sabe? Faça uma coisa de útil na sua vida. Faça uma coisa de útil na sua vida. Para de loucura. Pois é, porque senão fica uma insensatez absurda nesse sentido. Tá? Pensa comigo assim, o que eu e você podemos fazer para interferir diretamente no conflito do leste europeu? Nada. 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 A gente podia sair peladão, pintar uma melancia, falar Stop War na Avenida Paulista, eu com a minha pança rica. Eu representaria a Rússia, você representaria a Ucrânia, porque você tá mais contidinho. Eu já tô mais expansivo na pança rica. Aí a gente pintaria aqui Stop War, nós vamos lá fazer. Ia adiantar? Não ia adiantar. Não. Adianta a gente pegar um avião e ir lá? Também não adianta. Adianta a gente parar para dormir, parar de dormir à noite? Não adianta. Então, cara, o que a gente pode fazer? Continuar trabalhando, amando as nossas famílias, ligando para os nossos amigos, sendo uma pessoa sensata, trazendo um pouco de sensatez para as discussões. Eu sou contra a alienação também, eu acho uma estupidez. Não, eu nem leio notícia para não baixar a vibração. Bom, isso é alienação patológica, não é harmonia. Leia a notícia, veja o que está se falando, mas leia também outras coisas. Leia a notícia, leia um livro, leia uma revista. Para cada notícia ruim que você lê, leia umas 2 boas. Você vai ver que beleza que fica o dia, sabe? Vai caçar uma ideia de empreendimento, vai procurar uma receita de torta na internet, vai ver o que você pode fazer na sua comunidade, sabe? Dá movimento. Que é isso que nós podemos fazer? Bicho, nós estamos na periferia do globo, entende? É isso mesmo, periferia do globo. Os caras estão brigando lá, tipo, nós estamos na periferia do globo. Para de ficar com treta. Que nem eu falei, para de loucura. Tem um povo que é muito louco. É muito louco, É isso aí. Gostei. Ô, Jô, sabe, eu quero perguntar para você um assunto que a galera aqui do meu canal gosta bastante, além de espiritualidade, ufologia, né? Ufologia. ETs, eu também gosto bastante. Eu sei que você também gosta bastante. E aí eu quero começar aí com você. Como apareceu isso na sua vida? Se você já teve algum contato? Cara, meu contato, segundo J.L. Heine, que é um contato imediato de primeiro grau, né? Que é aquele contato onde você avista um objeto voador não identificado a uma distância superior Opa!
Me conte. Cara, na verdade foi uma experiência muito simples. Meu avô era muito, adorava um negócio de disco voador também. E a gente vivia vendo coisas juntos, né, nesse sentido. E ele uma vez estava no quintal olhando para cima de noite, e eu passei e falou: vem aqui, dá uma olhada comigo. Ele falou assim: dá uma olhada naquela estrela ali. E era realmente um objeto do tamanho de uma estrela que fazia movimentos estranhos e meio lentos, mas estava distante para ser um avião, mas também não, né? Mas se mexia, então não estava parado como um astro. E a gente observou aquilo por alguns minutos, né? E ele falava assim, eu falei assim, vô, talvez isso seja um satélite. Eu ouvi falar que dá para ver satélites da Terra passando. Ele falou, não, mas repara bem a curva que vai fazer. E aí o objeto fazia curva de 90 graus. Assim, fazendo um quadrado, né? Eu falei assim, realmente estranho, né? Então ele fez várias correções de rota em 90 graus que chamaram a nossa atenção. E depois ele como que desenhou um 8 no céu e pum! Some, né? Riscou e sumiu, né? Aí meu avô ficou babando. Aí a gente fazia plantão para ver reportagem de autópsia de ET no Fantástico e não sei, mas a gente adorava essas coisas, né? Então aquilo foi muito marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu lucidamente me lembro, né? Lucidamente de ter vivido um contato. E depois que eu retomei espiritualidade, depois que eu comecei as produções de documentários, aí o nível de contato sai do primeiro grau e vai para aquilo que a gente chama de contatos de sexto grau, né? Que são os contatos psíquicos. Então, são as comunicações que vêm direto na mente da pessoa, né? O Stephen Greer propõe os contatos imediatos de quinto grau, né? Que são os contatos provocados ou com convite dos seres humanos também, que acontecem, né? Segundo o protocolo dele. As pessoas vão meditar no deserto e convidam e marcam um horário e levam vários tipos de câmera para monitorar os objetos e de fato vem. Mas o contato que eu vivo no meu dia a dia é o contato de sexto grau, são contatos psíquicos, não é? E contatos que têm uma diferença muito grande do contato mediúnico. O contato mediúnico, ele é um contato mental mais suave, ele é uma aproximação mais suave. Os contatos psíquicos, quando a gente fala de seres extraterrestres, eles trazem uma taquicardia muito grande. O campo eletromagnético influencia muito no teu coração, na sua respiração, às vezes com pressões estranhas na sua cabeça. Então, é uma experiência que a gente poderia especular que o corpo humano está sendo preparado e treinado para ela. Mas que eu acredito que muito em breve, talvez as nossas crianças de hoje, se elas se dedicarem a um caminho de desenvolvimento, a um caminho de abertura dos seus canais, elas poderão ter isso com muito mais facilidade do que nós temos, né? Ah, com certeza. E o Jô, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, dos seus contatos. O que os ETs né, falam, passa para você, né? Quais que são os ensinamentos? Olha, o primeiro contato muito relevante que o nosso grupo recebeu foi logo no começo do círculo, era um ser chamado Ezequiel, e era um ser que parecia não ser um pleidiano pelo tamanho dele, que beirava assim, a projeção energética dele beirava até o topo do teto, né? Então, e nós conseguimos ver de olho aberto o contorno do corpo dele, porque as nossas reuniões a gente costumava fazer no escuro no começo, né? Então a gente conseguia ver aquelas pipoquinhas no escuro formando o contorno do corpo dele, um corpo alto. E o Ezequiel nos deu uma única frase que é bem interessante. Ele disse: o projeto é um só.
E na época foi muito interessante, porque isso reverberou muito em nós, muito em nós. A gente estava num cenário de muito, e a gente ainda vive, esse cenário de muito conflito dentro do ufologia, espiritualismo, espiritismo, toda essa galera que deveria estar trabalhando mais ativamente, em conjunto, para a evolução planetária, tá uma treta desgraçada. E o pessoal fica preocupado com o Putin e com a Ucrânia. E as tretas de dentro de casa, todo mundo agora tá vibrando pela paz, mas ninguém resolveu ainda as tretas encardidas dessa turma do Namastreta com Gratiluz. Fala que é a briga do pessoal do Namastreta com Gratiluz, né? Essa treta ninguém vibra pela paz desses encardidos, né? Que tudo é vestido de espírito de luz, de mestre, de guru, de expert e tudo mais. Bom, isto posto, aquela frase para nós foi muito, muito genial. Você vê, o projeto é um só. O projeto é um só, cara. Tá todo mundo trabalhando pela mesma coisa. Vocês têm que unir esforços, vocês têm que trabalhar. O projeto é um só. Mostrando que, né, existe uma capilaridade aqui na base da pirâmide, mas aqui em cima o governo planetário é um só, cara. É um só. E todo mundo tá ligado a ele, né? E mais recentemente depois, um dos seres que nos contata nas nossas reuniões, chama-se Econ. Ela é do mesmo grupo de pleidianos que contatava com o general Alfredo Mociro Shoa em Alexânia, né? E ela diz assim, da parte do mestre Axamil para nós sempre, que a nossa função é criar uma escola de pensamento, uma escola filosófica para livres pensadores espiritualizados. Então é um trabalho e todo o incentivo que nós temos da parte deles, Semente, é trabalhar para a educação do espírito humano. É a educação do espírito para tornar o espírito livre. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Tudo que eles nos apontam como trabalho é para a formação de livres pensadores espiritualizados. Promover a autonomia espiritual. Pegar essas pessoas que estão prontas para sair do contexto religioso e dar para elas ferramentas para que elas entrem em contato, para que elas vivam a multidimensionalidade da sua natureza e produzam inovação para o outro, produzam inovação para a nossa sociedade, produzam a transformação da nossa sociedade, para que a gente chegue num nível de civilização exoconsciente, uma civilização onde seres humanos e seres multidimensionais ou extraterrestres cocriam, trabalham juntos pela operação e pela evolução do globo. É nesse sentido que os nossos contatos têm nos conduzido. Legal. E o contato maior muito chato, né? Porque eles não falam de ceifador, de bomba atômica, né? De retorno de Cristo, chegada de Nibiru. Eu acho o máximo, isso é Nibiru, é ceifador, é a chegada do Conde Drácula, é não sei mais o que, e chip, dominação da nova terra, e lavagem cerebral, nanos robôs. Cara, os nossos ETs aqui, eles falam pra gente, olha, se vocês forem os caras legais, a gente vai cocriar um jeito novo de educar o ser humano que vocês vão ter que fazer, a responsabilidade de vocês, a gente só tá aqui pra dar uma força. Só pra dar uma força. Eu queria, sabe, contatar o pessoal que fala de guerra, que prevê, assim, o planeta chegando, destruído, tal, tipo Independence Day da espiritualidade. Não é. Os nossos contatos são muito mais pragmáticos no sentido de vocês precisam produzir a transformação que vocês querem ver. Boa. E existem ferramentas para isso, existem ferramentas multidimensionais, né? A mediunidade, ela é uma ferramenta humana a serviço dos verdadeiros milagres que nós estávamos falando agora há pouco, né? Milagre como um ato humano. O que é o milagre como um ato humano? É a cocriação multidimensional, é a mudança de rumo da história da nossa civilização a partir de uma interação fraterna com esses seres que já percorreram o caminho que nós estamos percorrendo e que estão aqui para trocar ideia, para dizer, cara, avança, vem para cá, vamos por ali, vem por aqui, né? Isso vai acontecendo. Mas os contatos são mais com os pleidianos, Jô? Então, menino, eu não peço RG de extraterrestre, sabe?
Eu não fico pedindo, porque fala pleidiano, siberiano, fulano, ciclano pra mim, bicho, eu mal sei apontar Marte quando eu olho pro céu. Que diferença isso faz? Agora, Verdade. nós sabemos o quê? Que a maioria dos seres que nós contatamos são seres que contataram o General Shoa no projeto de Alexânia. E esses seres lá, eles comentam que são de um planeta, de uma das estrelas, das Pleiades, etc. e tal. Porque falar pleidiano é a mesma coisa que falar assim, porque os brasileiros... Cara, que brasileiro está falando? O cara brasileiro de Salvador, de Recife, de Manaus, do Acre, de São Paulo, de Rio Grande do Sul. E se tá em São Paulo é de onde? É centro, zona leste, zona norte, zona oeste. Quer dizer, é meio, né? Falar assim, os brasileiros é botar todo mundo no meu Não, é muito. balaio. É verdade, É é homem, é muito complexo. mulher, é muito complexo. É Muito muito complexo. complexo. Então eu acho que falar assim, os pleidianos deve ser meio que isso, sabe? Tipo, os russos. Pera, quem são os russos? Os russos são o Putin, os russos são os artistas russos, os russos do norte, do sul, do leste, do oeste. Quem que são os russos? E quando fala chinês, então, é pior ainda, né? Aí ferrou. Então, esse olhar generalista. Não... Então, puta, não pedi RG, não peço RG de extraterrestre, assim. Eu classifico o contato pela qualidade filosófica que ele traz. Entende? Não pela... porque aí tem aquela coisa... Você já viu? Eu só recebo nórdicos. Você já viu esses nórdicos? Já vi. Uns loiro de... mas mas você não pode ter recebido nórdico, mano. Nós, assim, mais tostadinhos, nós não podemos receber nórdico, não. Não, aqui não... Acho que não vai rolar nórdico, não. Vou canalizar o nórdico de olho azul, cabelo liso. E pior que tem um povo que fala mesmo, que só recebe os nórdicos, eu já vi. Só recebe os nórdicos. Eu falei, mano, cara, não faz muito sentido para mim essa... Aí eu acho que tem uma expressão da nossa... Existem sim muitas raças, existem diversas configurações corporais, diversas aparências. O pessoal que inclusive contata com seres que não têm aparências, não tem forma física humana, por exemplo, e tal. Então existe uma diversidade de experiências que deve ser respeitada. Mas acho que o importante não está aí, o importante está na qualidade filosófica da mensagem, no teor funcional, ético, espiritual que essa mensagem traz, entende? Aí é que está o ponto. Mas o cara o cara realmente, o cara é pleidiano. Cara, quem vê pensa que você pode pedir um Uber e colocar lá, pô, eu quero sair, origem, minha casa, destino, Pleiades, pode me levar lá, eu vou visitar os caras. Quer dizer, não meio complicado, né? Meio complicado. Não é aquele tipo de coisa que não faz a menor diferença. Aí existe um debate gigante na internet sobre isso, né? Eu falei assim, mano, vão caçar o que fazer, cara. Boa, eu vou mandar aqui uma pergunta da Márcia. Márcia Capela. Já teve contato com Chiliana, que é a Mônica de Medeiros canaliza? Já várias vezes. Eu trabalhei algumas vezes com a Cheliana por psicografia, né? A Mônica trabalha com a Cheliana por psicofonia, na verdade pela canalização, né? Que o processo é diferente. E a Margarete trabalha com a Cheliana a partir da modulação de sons de cura, né? Tanto que a Margarete inventa umas coisas que você fala assim, nossa, mas isso aí não tem o menor perigo de dar certo. Aí ela começa a cantar, acontece alguma coisa estranha, assim, você fala, nossa, mano, o que ela pôs no meu suco, né? Que eu bebi aí. Então é bem interessante. Nós começamos a produzir algumas psicografias em conjunto, nós já chegamos a fazer trabalhos 3 juntos, para começar um livro com a história da Cheliana, do povo da Cheliana. Nós começamos esses trabalhos, mas depois veio a pandemia e nós precisamos interromper. E aí, mais recentemente, a gente foi, assim, meio que cutucado lá, assim, pela ETEA, no sentido de que já dava para retomar o trabalho, sabe? Mas aí agora a gente está se reorganizando, que a pandemia está acabando.
Porque aí quando a gente tá os três juntos, a gente sente um halo bem poderoso de sintonia assim com ela, e ela fala pelos três ao mesmo tempo. Aí é o samba do samba do caqui, né? Mas é legal, sim. Eu não achava que. Eu conhecia a Mônica, porque entrevistei ela para o documentário No Meio de Nós, e aí conheci toda a experiência dela. E uma vez eu falei para ela, eu queria conhecer a tal da Sheliana, mas não tô conseguindo casar minha agenda com a Casa do Consolador. Será que ela não pode vir aí em casa, não? E aí a Mônica, curiosamente, falou: ela vai quarta-feira às 9 horas. Eu falei, gente, a ET ainda marca horário. ET da marca horária é boa. Olha aí. ET britânica, marca horário. E aí foi pra minha casa, o Lourenço tinha menos de 1 ano de idade, tava aprendendo a andar ainda. Tava lá brincando e conversando e tal, e ele na dele, né? E aí quando foi chegando perto das 9 horas, que é era o horário marcado, e na verdade quando você marca, ou quando você marca, quando vai começar um trabalho assim, realmente a gente vai ficando alterado, a gente começa a sentir a aproximação, a Mônica foi sentindo a aproximação. 9 horas ela levantou lá com aquele famoso saudações e começou a falar. Cara, na medida que ela deu saudações e começou a falar, o Lorenzo começou a dar muita risada, segurou na perna dela e começou a cutucar ela. Ele reagiu à chegada daquela entidade diferente. Né? Porque a Caramba. Mônica ele já tinha visto e não tinha. Cagou e andou pra Mônica. Aí quando a Sheliana chegou, ele reagiu e dava risada, e ria, falava com ela falou com ele. Aí foi uma coisa bem interessante, né? E aí depois disso eu comecei a perceber a aproximação dela depois que eu fui para o Egito em 2016 e passei por um processo de iniciação dentro da pirâmide e lá eu a vi com outros seres da nossa egrégora, outros extraterrestres, outros espíritos, uma festa estranha com gente esquisita. E foi interessante, né? Porque aí, a partir daquilo ali que vieram as psicografias, vieram os contatos mais intensos, foi uma coisa muito... E também começou o círculo, né? Eu fui para a pirâmide em 14 de agosto de 2017 e o círculo começou dia 1º de setembro de 2017, né? Eu fui iniciado para poder iniciar, né? Foi bem interessante mesmo, viu, Semente? Que puta papo de brisa, já 10h15 também, né? A gente já vai ficando, já vai perdendo a papa na língua, já tô meio dentro, meio fora do corpo. Assim tá bom. Ó, manda mais uma. A minha parceira aqui, a Márcia Cabral, mandou aqui. Cadê? Mas existe o lado mal da força? Existe. Não. O General Ushua já canalizava na década de 50 que existem olhos atentos acompanhando esse momento de transição do planeta Terra e olhos interessados e com todos os objetivos, inclusive olhos interessados em não permitir que a humanidade avance tanto nesse primeiro momento e que retarde isso, porque existe também um jogo de poder correndo no plano espiritual, né? Então existe sim os dois lados da força, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, não tem como escapar da lei. A lei é a mesma em todo o universo e todas as suas dimensões. Eu vi o Chico falando que existe isso fisicamente, tá? Não espiritualmente, que existe 10% de ETs maus. Que tecnologicamente eles são bem evoluídos, mas moralmente são muito atrasados. Mas que existem. Esse database, esse Datafolha Chico Xavier aí eu não conhecia. Mas eu acho que mesmo essas proporções ou coisa e tal, cara, vale a lei hermética, na minha opinião. O que está em cima é como o que está embaixo. A gente vê gente tranqueira aqui embaixo, vai ter gente tranqueira lá para cima também. É isso, faz parte. Eu também, faz parte. Vou mandar mais uma do Robson Silva, parceiro aqui, ó. Sheliana é de que planeta e raça?
O planeta da Chiliana se chama Hiparian, e ela é um ser das Pleiades. Então, ela é um hominal, vamos falar assim. Ela não, ela é um ser adâmico. Ela tem 2 braços, 2 pernas, cabelo na cabeça, né? Tem sexo. Ela é uma mulher, né? A raça dela é ligeiramente mais alta que a nossa. Então, ela é um ser adâmico, né? Essas são características adâmicas que as nossas humanidades compartilham. Mas, vamos dizer, comumente ela é conhecida como uma pleiadiana, porque ela vem desses sistemas planetários das Pleiades. O que seria equivalente a chamar a gente de solares, né? Ah, verdade, né? Quando a gente Verdade. estiver viajando, então vai ser tipo o pessoal da Terra, de Júpiter, de Saturno, para botar tudo no mesmo balaio, eles vão chamar a gente de os solares. Seria mais ou menos isso, né? O equivalente. Mas é isso, Robson, um ser das Pleiades, tá? E o planeta dela se chama Hiparian. Hipária. Olha, É isso nome aí. bonito, né? É, Nome de é filme, bonito. né? Com Y para deixar chique. Sheliana é uma contração de Shell e Anne. Isso foi fruto desse trabalho que eu estava comentando que a gente fez para começar o trabalho do livro dela, onde a gente viu claramente que eram 3 palavras, Shell e Anne, né, que era tipo os solares aí. Shell e Anne, que era como que o brilho da concha que se esconde no interior, o brilho da pérola que se esconde no interior da concha, né? Era alguma coisa nesse sentido o significado de Shell Yen. E aí a Mônica brinca que eles acabaram puxando para um sotaque meio assim ali, sabe? Aí acabou ficando a Shelliana. Mas o modelo hollywoodiano seria Shell Yen. Shelly-Ann. Shell Yen. Coisa fina, né? Coisa fina, coisa Coisa fina. Da fina. marca de chocolate até. Você fala, nossa, comi um Shell Yen hoje maravilhoso ao leite. Boa, hein? Boa, Jô. Boa, boa. Ó, galera, mande suas últimas perguntas que já estamos encerrando nossa live, Manda, eu já tô porque metade fora do corpo e eu não é, sei o que vai entrar na outra metade para preencher. Sou uma criatura que acorda às 5:30 da manhã, então esse horário aqui eu já não respondo por mim. então, ó, a gente vai fazer mais 10 minutinhos para encerrar, hein? Então, aproveite agora. Ô, Jô, falando em sair do corpo, eu queria que você falasse um pouquinho da projeção, suas experiências. Você já teve experiência com projeção astral? Eu sou terrível com negócio de projeção astral. Eu preciso ver se eu faço um curso do Wagner Borges, um curso lá daquele mano lá de Fortaleza também, que é muito bom, o Saulo Calderon, né? Isso, É, Salão e Wagner são, os caras são mestres na sou projeção. terrível de projeção astral. Assim, as projeções que eu tenho são num desdobramento noturno. Eu não sou uma pessoa que lembra dos sonhos assim que eu tenho. Eu só lembro quando eu tive vivências noturnas, aí eu trago conteúdo espiritual. E aí esse conteúdo geralmente é bem interessante. Há pouco tempo eu tive um sonho e estava num desdobramento, onde eu estava num navio, e esse navio tinha toda aquela aparência do navio do David Jones, do Pirata dos Caribe, todo craquelado, cheio de lodo e tal. E existiam muitos seres como que zumbis nesse navio. Caramba. E se arrastando, e eu andando por aquele navio, e eu estava indo rumo aos últimos andares, né, ao porão. E cada vez que eu passava por esses seres, eles tentavam me puxar e me sugar. Me sugar. E eles me puxavam para dentro de uma bolha onde acontecia uma ilusão, né? Uma ilusão que era a projeção de um medo meu. Um medo, era como se fosse uma tortura. Mas eu logo identificava que era um medo e saía daquela bolha e continuava andando. E assim foram de bolha em bolha até que cheguei no porão do navio. E ali existiam seres mais humanos do que aqueles outros. Eles estavam mais
Eles estavam visivelmente fracos, abatidos, eu lembro muito bem disso. Era um ambiente como se fosse um pub, uma luz laranja tênue, e essas pessoas mais enfraquecidas, eles me recebiam, davam as boas-vindas e tal, falavam, nossa, que bom que você veio aqui. Finalmente, porque nós também queremos aprender, nós também queremos fazer uma oficina de mediunidade aqui embaixo. Pô, acho que você tava no umbral, hein, mano? Pois é. E engraçado que isso foi às vésperas da gente definir o roteiro itinerante das oficinas de mediunidade pelo Brasil, né? Que vai ter Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, agora Lisboa, em Portugal, né? Nós vamos anunciar em breve aí. A gente tava para definir isso aí. E aí, ali no Umbral, nesse navio, nesse lugar, eles falaram, nós também queremos uma oficina de mediunidade aqui. E eu falei, aqui? O quê? Tipo, você quer fazer uma oficina de mediunidade aqui? Falaram, né, nós também precisamos treinar, nós estamos aqui a serviço e tal. Falei, então tá bom, vamos começar. O primeiro exercício é clarividência. Comecei a dar oficina de mediunidade. Olha E aí. acordei, tudo isso muito às vésperas, né? Então, é um desdobramento muito curioso, na minha opinião, porque mostra, né, o como o trabalho que a gente está fazendo aqui tem impacto do lado de lá, o trabalho que a gente faz do lado de lá tem impacto do que a gente faz aqui, né? É bem curioso isso daí, né? Nossa, legal isso, hein? Esse relato seu. Bem tem vários Interessante. nesse sentido aí, tudo doido, assim. É? O legal desse Lança, relato então é que eu lança mais um, né, mandei. Jô? Não, o bacana desse relato foi que eu mandei. Eu não sei por que cargas d'água, gravei um áudio para Mônica. Falei, Mônica, não sei o quê, puta menina, essa noite, você acredita que aconteceu isso, tal. E aí, uma moça da Casa do Consolador mandou um relato para ela, descrevendo exatamente o mesmo tipo de ser, os mesmos seres, assim, meio zumbi, meio estranho, projetando medo, projetando angústia, fazendo chantagens emocionais com ela e torturando ela. Ela estava sendo torturada por esses seres. Mas a mesmo modus operandi, o mesmo procedimento. 2 sonhos de 2 pessoas que estão em estados diferentes, muito parecidos, né? É uma coisa curiosa isso, né? Ela falou, aí ela me mandou o relato, olha o relato dessa moça, tem toda a estrutura simbólica ou não do seu sonho, né? E aí os seres estavam atacando a Casa do Consolador, tentando extrair o segredo da Casa do Consolador, uma coisa assim, que aí emergiu um simbólico interessante, né? Então é legal, o legal do sonho é isso, é que você tem possibilidades, às vezes, a oportunidade de confirmar, né? Eu, por exemplo, pedi um tempão para encontrar com o meu cachorro Dudu no plano astral, até que finalmente eu desdobrei numa noite e encontrei ele era uma bolha, né, de plasma, e dentro dessa bolha estava lá o Dudu, né? É como se fosse o corpinho mental dele, né, nessa bolha. Da Eu punha a hora. mão dentro dessa bolha, coçava a barba dele e falava, nossa, Dudu, a sua barba tá mais macia que no plano espiritual, e ele deixava eu coçar a barba dele e tal. Eu voltei, acordei muito satisfeito, porque fazia tempo que eu tava quebrando altos paus que ninguém me ouvia, que ninguém me ajudava a chamar o cachorro, que era um absurdo, enfim, quebrei altos paus com a egrégora por causa disso. E aí, nesse dia, eu falei, meu filho, né, que como ninguém tava me atendendo, eu tava tentando fazer o meu filho ir também pro plano espiritual procurar o Dudu, eu ficava fazendo relaxamento nele antes de dormir, ia falar, filho, procura o Dudu. Mas não foi. Aí nesse dia eu falei, filho, o papai encontrou com o Dudu essa noite. Ele falou, oi papai, eu também encontrei com ele. Nós estávamos eu, você, a tia Ju e o Dudu passeando num parque, juntos. Ele me deu essa no mesmo dia. Foi muito legal. Muito legal, hein? Ó, deixa eu colocar uma pergunta da Vivian aqui, parceirinha. Juliano, você tem contato com o General Ochoa só por telepatia? Por telepatia, por psicografia e por psicofonia. Mas o meu contato com ele é por telepatia, né? É mental, é um contato mental. Mas quando ele quer se manifestar para o grupo, aí ele pode usar pode usar psicografia ou psicofonia também.
O velho é danado, ele faz o que ele quer, mas a hora que ele quer. É isso. Não, é isso? É Aí, então, isso. tá respondido aí, Vi. É. Ô, Jô, pra gente fechar nossa live aqui, Aquele beijo né? na testa, né? Eu, queria, eu queria saber, na sua opinião, se aparecesse aí do nada aqui no nosso planetinha uma nave, mano. Tipo Independence Day, o que você acha que ia rolar, parceiro? Qual seria Cara, eu a... acho que ia rolar uma cobertura de mídia global, ia rolar todo o interesse da comunidade científica, e aí iam rolar protocolos de contato e de interação, e aí depois ia abrir alguma CPI, ia começar a continuar estourando escândalo de corrupção, roubo, tráfico de drogas e tudo mais. Não né? ia ser, não ia ser milagre nenhum, só ia ser um outro elemento Mais um visível elemento na aí. nossa equação. Eu não acredito nesse tipo de milagre, não. Acho que muita gente ia acordar, despertar, mas sei lá, por exemplo, acho que grupos islâmicos ortodoxos iam dizer que se tratava de uma fraude do cinema norte-americano tentando desacreditar a religião deles, então muitos iam continuar seguindo as suas religiões, falando, aquilo foi bobagem, foi uma pegadinha. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. É uma ilusão, tá indo para 8 bilhões agora, né? É uma ilusão a gente achar que um único fenômeno poderia converter e Todo mundo, despertar né? 7 Ah, bilhões de pessoas de uma vez só, não, foi né? ilusão demais. Essas naves já estão aparecendo, já estão sendo documentadas. Veja o caso dos UFOs de Washington, por exemplo. Você tem fotografia das naves, reconhecidas pelo exército, saiu em todos os jornais americanos. O que aconteceu? Continuou tudo igual depois. É. Alguns poucos despertaram, uns poucos acordaram, uns poucos iriam. O povo surtaria nada, menina. Ia ser o surto. A Márcia tá falando que o povo surtaria. Ia surtar nada. Até a Luciana Galvão fez um post bonitinho, né? 2019, 2020, chegada do Covid. Aí fala assim: nossa, depois que essa pandemia passar, a humanidade será uma humanidade melhor. 2022, guerra na Ucrânia. Perigo de guerra nuclear. Você vê, não mudou bosta nenhuma. Não dou bosta Não nenhuma, tem é verdade. milagre, não tem milagre, gente. Transição é paulatina. É um fio de cabelo branco atrás do outro, né? Um fio de cabelo branco atrás do outro. É isso. Ô, Jô, Robson Silva, vou deixar meu convite para você, que está aí com essa conversinha de que tem gente que nasceu para isso e outro não. O canal do Círculo tem um curso aberto, gratuito, chamado Mediunidade com Autonomia. O nome é esse. Vou pôr aqui para você, ó. Mediunidade com Autonomia. São 35 aulas abertas e gratuitas. Vai lá, faz essas 35 aulas, faz os exercícios e se nada mudar, depois você me manda um inbox, mas eu duvido. olha Desculpa, aí. desculpa chamar assim na chincha, mas nós estamos aqui numa coisa tão íntima, né? É, não. Aqui é cada um no seu cafofo. Então, É aí, isso. Robson, vai lá, faça o curso, que eu não quero mais conversa fiada dessas. Aqui na live. Chega de conversa. Muito bom, muito Né? bom. É Ju, isso. brigadão, viu, cara, pelo nosso papo aí, Eu por que você ter agradeço chegado. pela Foi muito. oportunidade, mano. Foi E da hora. peço desculpas pela minha fase idiota, porque depois das 9 eu já tô numa fase idiota já. Ó, eu pus a playlist aí do curso pra vocês acharem. Já tô numa fase assim completamente lesado. Não sei, devo ter falado um monte de besteira. Depois você edita no cortes as melhores partes. Depois eu vou te mandar o corte, Pode mandar pra gente mandar depois pro nosso pessoal aqui também, pra eles curtirem, tá bom? tá bom? Então, mas valeu mesmo. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. E logo mais você vai, logo mais você vai estar de novo aqui, papai. Não quero nem saber. Boa, tamo junto, pai. É nóis. Entendeu?
Então, deixa suas redes aí, site, tudo pra galerinha, quem quiser te achar, tá bom? Tudo que vocês quiserem achar, é só achar em circuloescola.com ou no meu Facebook e meu Instagram é @Juliano Posati, se quiser. Estou publicando artigos diários lá no Instagram também. No Instagram do Círculo Escola tem muita coisa aqui nesse endereço que está aqui, ó. No nosso site tem cursos gratuitos que as pessoas podem fazer para conhecer a plataforma. Então, são nossos convidados aí. Tá dito. Certo? Certo, mano. Aquele abraço e resenhamos, hein? Resenhamos. Jô, só Resenhamos. só dá uns 5 minutinhos pra encerrar aqui e dar um tchau pra você aí no bastidores, tá bom? Feito, mano. Até. Até. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí até agora, nessa 10h30. Foi da hora o papo com o Juliano, cara 10 da hora. Obrigado pela presença de todos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Se inscreva no Cortes do Cafofo, beleza? E é o seguinte, amanhã vamos ter o meu grande parceiro aqui, o Lauro Miguel, que vai contar sobre mistérios da Serra do Ouro Fala. Ele é um cara aqui do cinema, mas lá em Minas tem vários casos de ufologia. E ele está fazendo um documentário sobre alguns casos de lá. Então amanhã ele vai estar aqui trocando uma ideia com a gente às 21 horas, no mesmo horário que vocês já conhecem, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Like aí para ajudar a gente. Comenta aí. Comentário ajuda muito, tá bom? E beijo do Black. Obrigado pela presença de todos. Tamo junto.